Shalom, meus queridos. Hoje eu venho aqui gravar um vídeo e começar então compartilhar com vocês sobre comentários dessa série Gênesis que está sendo mostrada na Record. Particularmente eu tenho gostado de algumas coisas e discordo de outras, tá? E eu vou expor isso aqui agora. Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí, que é muito interessante, né? A gente vê pontos de vista diferentes, ok? Então bora pro vídeo. É verdade. Vamos para nossa primeira observação. Bom, na realidade são várias coisas, irmãos. Assim, eu vou ter que gravar esse vídeo em várias etapas. Essa é a primeira etapa, que eles fizeram a novela em fases, né? Então a fase 1 agora é a fase de Adão e Eva. Então, observações do qual eu não concordo. Bom, eu concordo com algumas coisas, com outras não. Então, com questão a questão do jardim, a computação gráfica muito bem feita, né? A motivação é boa, né? A gente tem mesmo que mostrar a palavra. O que eu discordo? É você mostrar, né, um ponto de vista bíblico, que o que eles mostram é um ponto de vista de interpretação teológica de alguns teólogos, ok? Principalmente da linha ali, né, da igreja de qual representa a TV Record. Bom, e coloca o ponto de vista como sendo um ponto de vista extremamente correto, extremamente certo e que era aquilo. E agora eu vou mostrar biblicamente que não era, ou não é, aquilo que eles mostraram. Algumas coisas não é aquilo. Por exemplo, isso confunde a cabeça das pessoas. Então, eu tenho que começar falando de Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2, tá? Sobre a questão da queda de Lúcifer. Bom, a gente tem que abordar isso, né? Então, porque eles mostram ali, então, os dinossauros antes da criação de toda a raça humana. Por que eles mostram isso? Bom, por conta das teorias de relatividade, Big Bang, um monte de coisa eraiada que são só teorias aí, eles pegaram a Bíblia, né, e encaixaram na ciência. Porque eles estão dando mais valor à ciência do que à Bíblia. Gênesis 1, versículo 1 e 2, diz, né, que no princípio, né, Deus, né, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né, e a terra se tornou-se sem forma e vazia. Tornou-se. Então não havia água sobre a face ali, né, a terra tornou-se sem forma e vazia. Então esse intervalo entre Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2, que eles dizem, né, que foi quando Lúcifer caiu na terra, né, que explodiu tudo, que acabou com tudo né, e a terra virou um caos, a teoria do caos. Na realidade, essa é a teoria que eles mostram ali, a teoria do caos. E que os dinossauros foram extintos nessa época. Bom, eu não vou entrar a fundo agora na questão do dinossauro, porque os dinossauros não foram dessa época. Eles existiram? Sim. Não há como, né, você negar a existência de dinossauros. Na realidade, essa palavra foi criada por nós, né, de seres de proporções gigantescas, né, que se acham ossadas por aí, de formatos diferentes. Bom, foi antes da criação? Não. Né? Eu creio e há evidências bíblicas, né, suficientes para nos mostrar, né, também olhando para um livro que seria tradição oral judaica, ok? Que é o livro de Enoque, não é um livro canonizado, já foi, né, no primeiro, segundo, terceiro século da igreja, depois de Cristo, já foi um livro considerado canônico, foi retirado do cânon, tá? Por concordância entre um rabino judaico e também concordância da igreja na época dominante. Tá? Concordaram em tirar aquilo ali. Foi no quarto século, se não me engano, depois de Jesus. Já, né, a igreja católica já estava em andamento nesse período. Então, o fato é, o livro de Enoque, eu já gravei um vídeo aqui sobre isso, o livro de Enoque não é um livro canônico hoje? Não. Mas lá dá detalhes daquilo que acontece em Gênesis capítulo 6. Eu não vou entrar em Gênesis 6 ainda, tá? Só tô dando uma pincelada aqui. Eu creio, e há evidências bíblicas, que os dinossauros existiram, mas qual que é a discordância ali? O período que eles existiram. Eles mostram um período lá antes da criação. Mas o que a Bíblia nos mostra com clareza e convicção, que não é um interlúdio, não é uma interpretação de teoria do caos, como eles colocam ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que ali é uma interpretação que eles tiram daqueles versículos, uma suposição imaginária. Não, mas a Bíblia mostra claramente, lá em Gênesis 6, que sim, aquele período ali de Gênesis capítulo 6, onde a maldade do homem cresce, tá? Aquele período ali foi onde começou a existir os dinossauros, tá? Biblicamente é mais plausível acreditar nisso do que numa interpretação entre um versículo e outro que não diz nada. Ali é uma interpretação, coisas de cabeça de teólogo.
Mas em Gênesis 6 é claro que existiram seres ali, aberrações gigantescos, que foram fora da criação de Deus. Então tá bem claro em Gênesis 6 que é ali que existiram os dinossauros, e não antes. Todos os dois, tanto uma interpretação quanto a outra, é pré-diluviana. E o que deu fim aos dinossauros? Não foi meteoro de Lúcifer que caiu na Terra, como mostra ali, né? Tá aqui eu vou deixar a cena aqui, a foto. Então eles mostram ali Lúcifer caindo do céu e tal, como aqueles meteoros, né? Como se fosse algo físico e destruindo a Terra, e deu ali fim então aos dinossauros. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não mostra isso. Isso foi licença poética que eles tiraram para colocar isso aí no ar, ok? Bom, o que a Bíblia aponta é que houve sim uma grande destruição na Terra, que foi por ocasião do dilúvio. E sim, na ocasião do dilúvio, ali sim foram extintos toda a vida na Terra, inclusive dinossauros. Porque é o que a Bíblia diz. Foi em Gênesis 6, 7, 8, 9, né, que é ali, esses capítulos, esses são os capítulos do dilúvio, que mostram que ali houve extinção de toda a vida na Terra, inclusive, né, os dinossauros, que não foram criação de Deus, que foi uma aberração criada, né, que depois eu vou entrar nesse assunto. Não vou falar aqui agora, senão eu vou tirar a graça da sequência do comentário, tá? Então, essa é a primeira parte, excluindo essa primeira parte, ok. Segunda coisa, né, que não era assim. Bom, eles mostram ali Adão e Eva no jardim do Éden, muito legal, muito bonito. Só que você tem que entender primeiro, Éden não era o jardim, tá? Éden era uma região gigantesca, uma região enorme, provavelmente o que a gente chama hoje de Eurásia, né? Oriente ali, Eurásia e o Oriente todo ali, essa região aqui que pega a Europa, a Ásia e o Oriente, né? Toda essa região aqui. Então chama-se Éden, era uma região. E no Éden, Deus plantou um jardim e colocou ali a árvore da vida, tanto como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, se você for pensar bem nisso, depois lá nos textos, né, do Novo Testamento, inclusive em Apocalipse, você vê que a árvore da vida ela ainda existe e ela ainda está no local, só que não é mais na terra, ela não está na terra, ela está numa região espiritual, nos lugares celestiais, no mundo espiritual, acima de nós. Então começa por aí, ok? Então, o jardim, que é o jardim do Éden, então a palavra é essa, é um jardim do Éden, um jardim que Deus plantou na região do Éden. Então o Éden não era, né, não era tudo que era jardim, não. Deus criou um jardim dentro dessa região gigantesca que se chama Éden. Ele escolheu um pedaço e ali plantou o jardim com o homem, juntamente com ele. E ali começou então a gênese da criação dos bichos. Ali ele começa então a dar nome. Deus cria todos os animais ali, né? E ali ele, depois que ele cria o homem, ele começa então a dar nome, a dar sentido para aqueles animais. Bom, então essa é a segunda coisa. Então o Éden, ele era uma ligação, uma conexão, tá, entre o céu e a terra, porque a gente não tem dimensão de entender, porque Adão e Eva, eles não tinham corpos normais, mortais como os nossos. Isso é bem claro. A morte só entrou depois do pecado, Gênesis 3. Então o corpo de Adão, tanto de Adão quanto da criação dos animais, era um corpo diferente desse corpo mortal que nós temos hoje, tá? Isso é fato, isso não concorda, tá? Então Adão não era mortal. Tanto que depois da queda ele ainda vive, a idade deles era de 900 e tal anos, 800 e tantos anos, né? Porque isso foi diminuindo ao longo do que o pecado foi aumentando na terra. Então a longevidade do homem foi diminuindo, assim como outras coisas também. Segunda coisa, ok? Então o corpo de Adão não era um corpo físico normal, era um corpo glorificado. Tanto que Jesus, depois que ele ressuscita, ele é chamado do segundo Adão, tá? Um corpo glorificado. A terceira coisa, que essa parte aqui que eu quero ler aqui com você, que é em Gênesis capítulo 1 logo, versículo 27 em diante. Ali eles mostram que uma teologia voltando para a linhagem de Sete e a linhagem caída de Caim, né? Caída de Caim, depois que ele mata Abel e tal. Eles mostram ali, então, que Caim sai, depois vai ficar com aquelas irmãs dele, que é tudo feminista e tal. Não é isso que a Bíblia mostra, tá? Primeiro que eles mostram ali que só nasceu Caim e Abel depois da queda. Mentira. Isso não é bíblico. E está aqui no texto de Gênesis, capítulo 1, está aqui abaixo a referência. Capítulo 1, versículo 27, antes da queda, bem antes da queda, está aqui o texto.
E Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Tá? Então, o texto da criação. No versículo 26 diz, né? Então Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, tal. Aí o versículo 27 eu já li, que era esse que eu li agora. E o versículo 28 diz, esse é o chave. Versículo 28 é o chave. Diz assim, Deus os abençoou. Deus abençoou o homem e a mulher. Quem que Deus abençoou? O homem e a mulher. E lhes ordenou, deu um mandamento, ele deu um comando e diz, sede férteis e multiplicai-vos. Olha só. Povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal rastejante sobre a terra. Bom. Então, olha só. Aqui já está falando. A Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Diz o quê? Sedes férteis e multiplicai-vos. Qual que é a ordem de Deus aqui? Coabitação, multiplicação. Então, o homem e a mulher já tiveram filhos e filhas antes da queda. Provavelmente Caim e Abel, que eram, né, supostamente, já existiam antes da queda. Atenção. Por quê? Porque Caim e Abel sabiam, né? Depois disso que eles começaram, então, Caim e Abel foram fazer sacrifícios a Deus. Então, eles já sabiam o que fazer. Eles não foram uma suposta tentativa, não. Vão tentar aqui atrair a presença. Não. Provavelmente eles nasceram, não. Provavelmente, com toda certeza, Caim e Abel e muitas das filhas e filhos de Adão nasceram antes da queda. E depois da queda, né, o mal entra em toda a humanidade. Toda a terra, toda a humanidade, todos os seus filhos e filhas são contaminados com o pecado. Então, na altura da queda, com toda a convicção e certeza bíblica que a Bíblia nos mostra, o homem já tinha filhos e filhas, talvez dezenas e centenas de filhos e filhas, antes da queda. Depois da queda, então, começa o mal a entrar em toda a humanidade. Então, aquelas cenas da novela ali não são bíblicas daquela forma, né? Pelo posicionamento. Ela começa, então, depois da queda, a ter filhos. Não, eles têm filhos antes da queda. O que começa depois da queda, você tem que parar para analisar o texto, que é Gênesis capítulo 3, é que a mulher passa, então, na conceição dela, a ter dores. Antes não tinha dor. Ela tinha conceição sem dor. Ou seja, ela concebia, e isso era óbvio. Deus não colocou dor na concepção. Para quê? Para que a multiplicação, o nascimento fosse prazeroso. Você já imaginou se antes da queda fosse doloroso, como foi depois da queda ter filhos? Não, eles tinham filhos e filhas. E depois da queda, né, a dor, ou seja, com dores, com sofrimento, então, o sofrimento e a dor entra. Eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram. Então, isso é um fato que a Bíblia diz em Gênesis 3, tá? Gênesis 3 diz isso. Essa foi a maldição que foi para a mulher. Bom, eu vou parar o comentário por aqui, que já ficou longo. E essa é só a primeira parte do comentário que eu tenho a tecer aqui. Tem muita coisa para falar, então essa é a primeira etapa. E eu vou tentar acompanhar as fases, né, que eles estão gravando, para trazer aqui o conteúdo bíblico correto dentro daquilo que eles estão mostrando. Tem muita coisa para falar, tá? Tem muita coisa para falar, porque já estão, acho que é na quarta fase já da novela. Tá? Então, essa é comentário da primeira fase. Eu vou comentar a segunda, a terceira e a quarta fase, obviamente, que já está começando agora a semana. Vou estar trazendo um comentário aqui para vocês de uma forma correta, ok? Então, shalom, fique na paz, que o Senhor te abençoe.